sai do Egito e vai para onde Deus está direcionando. A Bíblia diz que no deserto, esse povo vai, o deserto tem um sol escaldante, é muito quente, de dia. E o que Deus fazia? Ele dava uma nuvem para proteger o seu povo. Aquele que estava debaixo da nuvem estava protegido, porque era a nuvem que guiava. E de noite, como era muito frio também, eu mandava uma labareda de fogo para cuidar do povo. Só que Faraó, ele vai um dia se levantar, acordar e pensar lá no seu palácio, e olhando para os campos, dizendo: onde estão aqueles homens que trabalhavam para mim como escravo, que produziam aqui como escravo? Deus levou para o deserto. Ele endurece seu coração com permissão de Deus mais uma vez. E o que ele faz? Manda os melhores homens ir atrás do povo de Deus. Esse povo que resolveu, esse povo que Deus tirou do Egito, vai passar por uma grande perseguição, vai passar por uma grande batalha, vai passar por uma grande perigo. Que perseguição é essa? Os egípcios querem pegar eles. Por que isso? Imagine, hoje procurando aqui, Faraó olhando, cadê aquele escravo que carregava as pedras? Cadê aquele escravo que cuidava da agricultura? Cadê aquele escravo que fazia os transportes de mercadoria de um lado para o outro? Faraó olha e vê que aquele que era escravo é alguma coisa que já não está mais aqui. Vai perceber? Você já parou para pensar que quando nós aceitamos Jesus, temos esse tipo de batalha? Porque Faraó é aquele tipo de diabo que vai olhar para você que está na casa de Deus, vai olhar para você que está servindo a Deus e vai dizer: rapaz, não era ali o Boris que ficava arrumando o problema quando era não da época, ficava ali se enchendo a cara de cachaça no da época? O que ele vai fazer? Vai mandar os demônios perseguir, com o intuito de me tirar do foco, de me tirar da presença, de desfazer a promessa que Deus tem na minha vida. Essa batalha espiritual que nós passamos a ter, porque o nosso adversário, ele não quer que nós prosseguimos para o alvo que é Cristo. Não quer, ele quer nos interromper, ele quer nos parar. E a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui no versículo 10, meus amados irmãos meus, revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra o quê? Astuta cilada do diabo. Porque o diabo arma situações para nos derrubar. O diabo cria situações para nos entristecer. O diabo cria situações para nos deixar tristes. É isso que ele faz. Por isso que ele diz: meus amados irmãos meus, revestidos de toda a armadura. E ele vai explicar aqui os tipos de armadura, porque ele vai dizer: olha, sabeis que a vossa guerra não é contra a carne. A vossa guerra também não é contra o sangue. Quem é a vossa guerra? Vossa guerra é os principados. Vossa guerra é as potestades. A vossa guerra é os demônios. Ou seja, a nossa batalha não é terrena. Não é o guerrear aqui.
você age? Às vezes o Jonas pisou alguém e deu brecha para nos entristecer. É alguém que Satanás usa às vezes para nos trazer uma palavra contrária daquilo que nos deu palavra. É isso que ele faz. É isso que acontece no nosso meio. É uma batalha espiritual travada. Não é que o diabo vai aparecer, vai se levantar e vai dar uma cadeirada. Vou dar uma cadeirada no copo, vou dar uma cadeirada na caixa, vou dar uma cadeirada na missionária. Não! Ele vai usar o bem para te atingir, para atingir a tua casa, para atingir os teus sonhos, para atingir a tua família, para atingir os teus propósitos. Por isso que nós devemos estar vigilantes e entender que muitas das vezes não é a pessoa, é alguém que está na pessoa, ou por trás da pessoa, que está usando para fazer o que para te atingir. E aquela pessoa não tem nem noção que está sendo usada para te entristecer. Por isso que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque a nossa batalha são contra os principados, as nossas batalhas são contra as trevas desse céus e contra as hostes espirituais da maldade no lugar
mais ou menos uma coisa que a gente tem fé que vai conseguir e no final das contas acontece. Isso é uma coisa que a gente imagina. Está aqui, ó. Não está. Não aconteceu. Mas eu, pela fé, já vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho um fundamento de que é onde está baseada a minha fé. E o que eu vou fazer? Eu vou esperar. E vai acontecer. Está no meu imaginário, mas eu tenho fé que aquilo que está aqui vai se materializar, ou seja, vai virar concreto, vai virar real. Por quê? Porque primeiro eu acredito. Em segundo, eu espero que aquilo que eu estou acreditando que vai acontecer. E o que acontece? Às vezes você está aqui, mas seu filho não é crente. Mas se você acredita que ele vai ser, então espera. Porque uma hora vai acontecer. Você está aqui, a porta está fechada. Mas na sua mente, a porta já abriu. E o que você faz? É a prova de ter esperança de que ela, em qualquer momento, ela vai abrir. Porque eu acredito. Eu creio, do que eu tenho fé, que irá se concretizar. A fé é o nosso escudo. A fé é o nosso escudo, com o qual ela pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Por que ela pode apagar todos os dados inflamados do maligno? Porque você acredita que o Deus que você serve, que a confiança que você tem é maior do que qualquer ferramenta do adversário das nossas almas. Como você vence essas setas? Pela fé. É acreditar que existe um maior que está contigo. É acreditar que existe um general de batalha que vai pelejar as suas guerras espirituais. Por isso que o quê? O dardos vai bater no escudo. E quem é o escudo? É a minha fé. O escudo é a minha fé. É a fé que me protege. É a fé que me guarda. É a fé que me livra. É a fé. Pode fazer qualquer encantamento. Mas eu tenho fé que nenhum deles vai me atingir. Porque a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Irmãos, a melhor coisa é você ter fé e saber que Deus está planejando com você. Pessoas não podem gostar de você. Pessoas podem querer ver o seu mal. Você não está nem aí. Porque quem te guarda não volta. É Ele que te livra. E você tem que nem reclamar com a pessoa. Porque você entende que Satanás está usando ela para te entristecer. Para te magoar. Para te afligir. Você nem se preocupa com isso. Porque é isso que o diabo quer. Você vai continuar seguindo os caminhos aqui. Porque você sabe que está na posição que Deus chama. Você sabe que no momento certo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Agora, é só isso. Porque Ele. Aqui nós vamos ver que também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Para que serve o capacete? Você sabe dizer? Para que serve o capacete? Para proteger, Hã? para proteger de alguma coisa que possa Para machucar proteger a cabeça, não é isso? a cabeça. Porque é a cabeça que pensa, é a cabeça que guia, né? É a cabeça que move, comanda tudo. Deixa meu braço para cá, a cabeça não deu comando, meu braço foi. A cabeça comanda todo o corpo. Sim ou não? Sim. É a palavra de Deus.
quando a fração de segundo, permanecer em oração. Por isso que a Bíblia diz que devemos orar sem parar. E que forma? Ora de qualquer jeito, orando e vigiando.